Bom dia, obrigada, Bernadette, obrigada, Wilson, pelo convite. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente do professor Christian, eu vou falar um pouco do começo da microbiota no início da vida, né? Então, falando um pouquinho, só levantando umas questões clássicas e práticas da microbiota, que a gente sabe que a microbiota vive, como o Christian disse, em simbiose com o nosso organismo, a gente tem uma convivência harmônica, sem a nossa microbiota a gente teria vários problemas, e eu vou ressaltar aqui as funções dessa microbiota no organismo. Então, a gente sabe que a microbiota tem uma função de proteger o ambiente, o hospedeiro, contra patógenos, por competição de nutrientes, por competição de sítio de adesão, e a microbiota ela tem um papel na modulação imunológica, que vai ser discutido ao longo do dia hoje nesse workshop, e eu vou falar um pouquinho disso com relação ao bebê, e mais enfaticamente da questão da dieta. O que a dieta faz, como o Christian explicou, com relação à microbiota. O que a microbiota faz no aporte, na absorção de nutrientes desse hospedeiro. Bom, mas até pouco tempo atrás, a gente conversava de que o bebê nascia estéril. O bebê nasce estéril, o útero é estéril, a microbiota começa a se formar no momento do parto. E a gente já sabe que isso não é verdade. A gente já sabe que, quando a mulher engravida, quando o bebê está no útero, a gente tem uma colonização importante desse útero, e vários gêneros bacterianos foram descritos, tanto o líquido amniótico, cordão umbilical, placenta. E aí a gente vai discutir um pouquinho de onde vem essa microbiota. Bom, mas isso não descarta a importância do parto. O parto é um ponto crucial na vida do ser humano. A questão do parto normal ou a questão do parto cesáreo, né? Então, Domingues Belo, ela é uma pesquisadora dos Estados Unidos e ela tem trabalhos muito clássicos e muito importantes na área, mostrando essa diversidade da criança que nasce de parto normal e a criança que nasce de parto cesáreo. Então, os primeiros trabalhos que ela mostrou, em 2010, ela estudou crianças que nasceram de parto normal, crianças que nasceram de parto cesáreo, e fizeram essa correlação, e fez a correlação com as mães. Então, ela mostra nesse trabalho, e isso foi muito importante na época, de que as crianças que nascem de parto cesáreo têm uma colonização mais parecida com a microbiota de pele. E as crianças que nascem de parto cesáreo, de parto normal, têm uma microbiota muito relacionada à microbiota vaginal da mãe. Isso, para a gente, agora é uma coisa muito clara, mas, na época, não. E aí, neste ano, ela complementou esse trabalho mostrando que as crianças que nascem de parto cesáreo, mas são preparadas com a microbiota materna vaginal, elas têm uma microbiota muito parecida, ao longo da vida, com crianças que nascem de parto normal. Como ela fez isso? Cesáreas eletivas, ela pegou essas mulheres, colocou um tampão, uma gase estéril embebida em solução fisiológica, colocou na vagina dessas mulheres por 4 horas antes da cesárea. Ela tirou esse tampão no momento do parto, guardou isso num tubo estéril, e, na hora que o bebê nascia, ela passou essa gase nas mucosas do bebê e na pele do bebê. Então, ela estava transferindo a microbiota materna vaginal para o bebê, né? Simulando, então, essa troca de micro-organismos que existe na hora do parto. E ela mostra que essas crianças, ao longo da infância, elas tiveram um desenvolvimento da microbiota muito semelhante àquelas que nasciam de parto normal. Então, mostrando aí a importância dessa troca bacteriana na hora do parto. Então, por mais que o bebê seja colonizado intraútero, a carga bacteriana que ele recebe na hora do parto é fundamental para a eubiose ao longo da vida. E aí, nesse contexto, a gente tem vários trabalhos mostrando essa importância da interação mãe-bebê dentro do útero, né? E, no ano passado, foi proposto o termo microbiota dos primeiros 1000 dias, levando em consideração a gestação, e nessa gestação a gente considera a questão imunológica da mãe,
como que a microbiota materna vai preparar o organismo da mãe e como isso vai refletir no bebê, levando em consideração também essa colonização que existe intraútero e no momento do parto e nos primeiros 2 anos de vida dessa criança, e a gente tem, então, os primeiros 1.000 dias. Bom, e aí a gente sabe que essa microbiota vai depender do tipo de parto, como eu disse, vai depender do genótipo da criança, como o professor Christian disse, da questão do próprio hospedeiro. E a gente tem, né, os estímulos ambientais, que, nesta idade, são importantíssimos. Bom, e aí, esse termo, primeiros mil dias, o que significa? Ele considera que, depois do 2º ano de vida, essa microbiota atinge uma maturidade. Maturidade é um termo ainda um pouco discutível, porque a gente sabe que essa microbiota está sempre sujeita a essas influências ambientais e alimentares, como a gente vai discutir ao longo do dia de hoje. Bom, quando a gente fala, então, em bebê, quando os primeiros, né, dias e meses do bebê, a principal interface que o bebê vai ter com o mundo, né, é o alimento. Então, o leite materno seria a principal questão aqui na modulação dessa microbiota, e a gente sabe que esse leite materno ele tem tanto um caráter probiótico como pré-biótico. Então, além, né, do tipo de parto, a alimentação que esse bebê vai ter nos primeiros meses de vida é fundamental para contribuir para essa eubiose ao longo da vida. Então, isso já está muito bem estabelecido, que o leite materno é uma grande fonte de bactérias. Então, a gente já sabe que tem carboidratos, proteínas, gordura, anticorpos, tudo isso está bem estabelecido, mas a gente sabe também que esse leite ele é colonizado. Bom, e já foi proposto o eixo enteromamário. Então, essa bactéria, essa microbiota do leite materno, ela vem do intestino da mãe. Então, por mecanismos ainda que a gente não consegue explicar tão certamente, né, tão efetivamente, como que as células imunológicas do intestino da mãe captam bactérias benéficas, né, e transferem essa bactéria via circulação para a glândula mamária. E, na glândula mamária, essa bactéria vai colonizar a glândula mamária e o bebê, então, ele vai ingerir também o leite com uma grande quantidade de bactérias. Bom, então, esse eixo ele está estabelecido, mostrando a importância, né, do leite materno nos primeiros meses de vida nessa criança, trazendo para essa criança uma colonização a mais, não só a colonização ambiental que essa criança está exposta, mas sim a questão da dieta. Bom, e a gente viu uma questão importante também do leite materno, que é a resiliência da microbiota. Então, a gente viu algumas crianças nascidas de parto normal, e muitas delas não tinham alimentação materna exclusiva, como a OMS preconiza. Muitas dessas crianças começam a ter introdução de alimentos sólidos, de leite fórmula, leite integral, e a gente foi ver essa a falta desse aleitamento materno exclusivo nessas crianças. Então, o que a gente viu aqui é que essas 3 crianças foram crianças que tiveram aleitamento materno exclusivo mesmo, até o 6º mês de vida da criança, sem introdução de nenhum alimento e nenhum outro líquido. O que a gente consegue ver é que, no primeiro ano de vida, essa microbiota ela tem uma estabilidade. O perfil de bandas dessa microbiota ele é estável. E, quando a gente compara isso com a microbiota de crianças que já tiveram introdução de outros alimentos antes dos 3 meses de vida, ela perde esse perfil de estabilidade. Então, isso sugere uma resiliência. O leite materno ele ajuda que a microbiota intestinal do bebê tenha uma resiliência a fatores externos. 2 dessas crianças tomaram antibiótico, e a gente vê que, mesmo com a redução da abundância de bactérias no mês subsequente ao antibiótico, esse padrão não muda, né? Mostrando, então, essa resiliência da microbiota com relação ao leite materno. Bom, e aí eu falei no começo que a microbiota do bebê começa intraútero, né? Então, essa questão do intraútero, ela veio
entendendo um pouco como que a microbiota se dá no intestino materno. Então, a gente sabe que a microbiota ela não está em contato íntimo com o epitélio intestinal. Essa microbiota ela está situada numa membrana, numa camada de muco, e esse muco ele está um pouquinho distante desse epitélio. E, nesse muco interno, nessa região aqui, bem próximo ao epitélio, a gente tem, então, o papel das células imunológicas bem ativo. E, dessa forma, qualquer bactéria que entra aqui é percebido, então, pelas células imunológicas. Nesse sentido, que foi proposto o eixo enteromamário. Então, essas células imunológicas pegam as bactérias que estão aqui e levam, via circulação, para a glândula mamária. Então, essa foi a mesma proposta que estão fazendo, então, para a questão da bactéria intraútero. Através dessas células imunológicas, a bactéria consegue passar a barreira placentária e se estabelecer no útero materno. Mas isso ainda não foi comprovado, né? Isso ainda não foi mostrado que, de fato, é essa via. Isso são, até o momento, hipóteses. Bom, e aí a criança vai crescendo, chega na hora do desmame. O que acontece na hora do desmame? A gente sabe, esse é um trabalho clássico, mostrando que existe uma mudança, existe a introdução de novos gêneros bacterianos à medida que essa criança começa a se alimentar com comidas sólidas, né? Com alimentos sólidos. Então, esse trabalho mostrou, esse trabalho aqui foi feito com PCR em tempo real, na época, mas mostrou que existe uma mudança, que existe a introdução de novos gêneros e que essa microbiota, nesse primeiro momento, ainda tem influência do leite, porque a criança começa a desmamar, mas ainda tem o leite presente. E essa microbiota, neste momento, ela é rica em Bifidobacterium lactobacillus. Mas você começa a ter a introdução de outros gêneros importantes com os alimentos. Bom, então, falando um pouco desses primeiros meses de vida, a gente sabe, como o professor Christian disse, o intestino ele é um ambiente ricamente populado, mas, no início, quando essa criança nasce, ele tem uma quantidade de oxigênio muito alta. Então, bactérias anaeróbias facultativas começam a consumir esse oxigênio. Isso leva, mais ou menos, uns 7 a 10 dias. E então, bactérias anaeróbias começam a ter condições de se estabelecer e se manter e colonizar esse intestino. Então, a gente tem uma mudança de ecossistema de aeróbio para anaeróbio. E, com isso, a gente começa, então, a ter a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e essa produção de ácidos graxos de cadeia curta vai modular as próximas bactérias que vão colonizar esse tecido. Essa modulação, ela tem um papel importante. A gente entender essa modulação, como o professor Christian disse, pode nos ajudar a entender como que será a vida adulta desse indivíduo. Então, uma colonização em eubiose aqui vai facilitar uma vida adulta em eubiose. Isso levantou uma série de hipóteses, uma série de discussões, né, de o que é uma microbiota saudável na criança, né? Então, a primeira vez que eu escutei esse termo de teoria da higiene, eu ainda trabalhava com patogenicidade, com matérias patogênicas, e achei tudo uma loucura. Mas não é, né? A teoria da higiene diz que quanto mais contaminado for o ambiente em que essa criança vive, mais preparado o sistema imunológico dela vai ser para a vida adulta. Esse sistema imunológico ele vai estar mais preparado e não vai responder a todos os estímulos que essa criança vai encontrar. Então, uma criança que vive no ambiente estéril, o sistema imunológico dela não consegue distinguir muito o que está acontecendo e vai ter, então, uma resposta. E essas crianças vão ter uma elevada prevalência de atopias e doenças autoimunes comparada àquelas crianças que vivem no ambiente mais contaminado. E 10 dias atrás, saiu uma reportagem no jornal, começando assim: pais, não abusem do álcool gel. Não tenham medo de deixar as crianças brincar em tanques de areia. Quando a chupeta cai no chão, a melhor maneira de limpar é lamber a chupeta e entregar para a criança. Para quem é microbiologista, assusta, né? Lógico que a gente não tem que ir aos extremos, mas, lembrando, quanto mais diverso for o ambiente em que essa criança vive, mais
preparado vai estar o sistema imunológico dela para ela conseguir ter uma vida em eubiose, né? Então, manter essa criança no ambiente estéril, e eu já cansei de queimar panela com mamadeira e chupeta, né, porque tudo tinha que ser fervido, eu brinco que a minha filha engatinhava no edredom. Como que eu ia deixar minha filha engatinhar no chão, né? Microbiologista, ela sofreu, coitadinha. Mas, hoje, não. Vamos deixar a criança engatinhar no chão? Lógico, né? A gente tem que ter bom senso, né? Mas a criança tem que ter contato com o ecossistema em que ela vive, né? E preparar esse intestino dela. Isso já foi mostrado há muito tempo, né? Em 1971, com técnicas ainda de cultura, a gente tem um trabalho mostrando a microbiota de crianças na Guatemala. E essa microbiota, ela tem uma diversidade muito grande na época, né? E grande parte dessas crianças colonizadas, todas elas colonizadas por Escherichia coli. E essa microbiota é completamente divergente do que a gente vê numa criança que mora na Suécia, por exemplo. Na Suécia, a microbiota é 100% Staphylococcus, né? E esse trabalho ele mostra um pouco da correlação da pele dos pais. Então, o único ecossistema que a criança enxerga é a pele do pai, a pele dos pais, né? Então, mostrando essa prevalência da microbiota de pele. O que a gente viu, né, nos últimos anos, mostrando um pouquinho da microbiota da criança brasileira, é que a criança brasileira, vivendo em condições de saneamento, em baixo nível de condições de saneamento, ela tem uma microbiota diversa. Mas chama atenção, também trazendo um pouco esses dados da Guatemala, que a grande parte da microbiota dessas crianças é Escherichia coli. E o que a gente vê nos trabalhos ao redor do mundo é que essa Escherichia coli ela começa a diminuir, né, ao longo da primeiro ano de vida, e das crianças brasileiras não, ela permanece, né? Essa microbiota, essa Escherichia coli aqui permanece, mas chama atenção essa outra parte aqui, que são bactérias não cultiváveis, que a gente chama, aquelas bactérias que ainda a gente não sabe qual é a identidade delas, mostrando um pouco a diversidade que esse ecossistema, né, em que essas crianças vivem, refletem na microbiota dessas crianças. Essas crianças ainda, durante o primeiro ano de vida, elas têm uma colonização predominantemente relacionada com o leite. Então, a gente tem aqui uma alta quantidade de Bifidobacterium lactobacillus, mas a Escherichia coli está aqui presente, né, mostrando que ela também faz parte, né, dessa grande abundância de microbiotas que essa criança tem. Ao redor do mundo, a gente vê dados um pouco diferentes, mostrando, então, a questão da localidade, né, da questão geográfica, costumes alimentares que essa criança está inserida. Então, a gente tem aqui um trabalho do Canadá, mostrando que as proteobactérias elas estão realmente bem diminuídas, as enterobactérias estão bem diminuídas nessas crianças, e isso aqui é um dado dos Estados Unidos, mostrando que tem uma prevalência um pouco diferente daquilo que a gente vê, mas ainda assim a gente tem Bifidobacterium. Bom, como o professor Christian mostrou, e esse é um trabalho clássico, mostrando a dieta com a criança, né? E eu ressalto aqui uma questão interessante, como o professor Christian disse, que além da Prevotella, a gente tem a Chilonibacter, que é uma bactéria que está envolvida com o metabolismo a degradação de celulose e xilano, mostrando a adaptação dessa microbiota à dieta, né? Então, quando essa criança cresce, então a gente tem uma interferência grande da alimentação, da dieta, né, e da localidade geográfica nessa microbiota. Então, classicamente, o que a gente observa é que, com relação, né, ao nascimento, a gente tem uma diferença de tipo de parto, quem são as bactérias que vão colonizar a criança se ela nasce de parto vaginal. Então, a gente tem Lactobacillus, Prevotella. Cesárea, a gente tem Staphylococcus, Corynebacterium e Propionibacterium, que são microbiotas da pele. E aí, nas primeiras semanas de vida, essa criança vai ter o estímulo da dieta. Se ela toma o leite do peito, ela vai ter um aumento de Bifidobacterium. Se ela toma leite de fórmula, ela vai ter um aumento de enterobactérias. E aí ela começa, então, a ter o estímulo do ambiente, aumentando a quantidade de Clostridium que essa criança tem. E, se durante esses primeiros meses de vida, ela vai ter ou não a influência de antibiótico, né? Então, se ela tem
uma dieta na base de fórmula e toma antibiótico, ela vai ter uma modulação da microbiota um pouco diferente, né, daquela criança que nasceu de parto normal, não tomou antibiótico e é alimentada exclusivamente com leite do peito. Bom, e aí da microbiota do adulto, o professor Christian já trouxe alguma coisa, mas só para mostrar, esse trabalho aqui mostra um pouco a relação da dieta e quais são os principais famílias ou gêneros que a gente encontra. E aí a gente já tem visto, nessa explosão de papers que a gente tem publicado sobre o assunto, que as populações têm microbiotas diferentes, a gente tem grandes grupos de bactérias, mas você tem as diferenças interindividuais e as diferenças entre os países, né, com relação à questão ambiental e à dieta. Esse trabalho aqui também é clássico, o professor Christian já mostrou, e eu ressalto nesse trabalho a questão dessas correlações. Então, a gente sabe, o que é difícil hoje a gente entender qual é a bactéria que está envolvida na questão da eubiose ou disbiose, isso ainda é difícil, porque a gente sabe que nesse ecossistema intestinal a gente tem correlações entre esses gêneros bacterianos que vão intensificar, né, alguns fenótipos, então fica difícil a gente saber realmente quem é que está causando aquela disbiose ou aquela eubiose. A gente ainda está caminhando nesse sentido. E, com isso, a gente sabe que, de acordo com a formação dessa microbiota, a gente leva a esses quadros de disbiose. Por isso, quanto melhor a colonização dessa criança inicialmente, menor o risco dela desenvolver uma disbiose por qualquer outro estímulo ao longo da vida. E, para resumir, eu trago esse slide mostrando essas diferenças ao longo da vida. Então, quando a criança nasce, você tem o estímulo de parto e alimentação. Na criança, né, na segunda infância, a gente tem a questão da alimentação e do estímulo externo, a questão ambiental, e isso vai mudando, né, o indivíduo adulto com o indivíduo idoso. A microbiota do indivíduo idoso é muito pouco discutida, mas a gente sabe, por uma própria questão fisiológica da idade, o organismo perde muito das questões de saúde, e, com isso, a microbiota perde a sua diversidade, né? Então, esses são os trabalhos que mostram essa microbiota no indivíduo idoso. E eu ressalto aqui esse último slide com a importância, realmente, do leite materno. A gente não tem só as questões de compostos nutricionais, mas a gente também tem a questão de compostos bacterianos, que são importantes na modulação dessa microbiota. Então, mais uma vez, obrigada, e estou à disposição do Wilson.